Bom, daqui a pouco deve acontecer uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. O Brasil, nesta reunião, deve apresentar sua própria proposta, trava-língua aqui, né? Própria proposta de resolução para a guerra em Israel. Aquela da Rússia foi negada. A resolução do Brasil deveria ter sido votada ontem à noite, mas houve um adiamento da reunião exatamente por causa da explosão do hospital. A reportagem é da Letícia Miyamoto. Em coletiva de imprensa, o embaixador da Palestina na Organização das Nações Unidas afirmou que, neste momento, um dos principais objetivos do Estado é o cessar-fogo imediato. Still alive and with us. A apelação ganhou força depois que um míssil atingiu um hospital localizado no centro de Gaza. Riad Mansour condenou o que chamou de massacre e afirmou que a continuação da guerra significa a morte de mais palestinos. A Palestina culpa Israel pelo ataque, que nega a responsabilidade e aponta que o ato teria sido cometido pelo grupo Jihad Islâmica, que, por sua vez, também nega a autoria. O especialista em política externa, Alexandre Ostrowiec, avalia que não há diplomacia suficiente que seja capaz de interromper os ataques até que as ameaças sejam neutralizadas. Que as opções são bastante limitadas enquanto você tiver um grupo terrorista genocida como o Hamas morando na casa ao lado e da posse de quase 200 reféns israelenses. Se você for ver as fotos, tem inclusive crianças, tem idosos. Então, não tem, do meu conhecimento da diplomacia israelense, não tem diplomacia suficiente que vai fazer o Israel parar até neutralizar essa ameaça, que é uma ameaça para a vida de todos os cidadãos de bem, é uma ameaça para toda a região. O Conselho de Segurança da ONU adiou para esta quarta-feira a votação de uma proposta elaborada pelo Brasil sobre a guerra entre Israel e o Hamas. O texto condena os ataques do grupo terrorista, pede a revogação da ordem israelense para o deslocamento de civis do norte para o sul da faixa de Gaza e pausas humanitárias para permitir o acesso à ajuda. Além disso, a diplomacia brasileira também deve tentar aprovar a medida que determina a criação de um corredor humanitário na faixa de Gaza. Na segunda-feira, uma resolução apresentada pela Rússia foi rejeitada pelo Conselho. O texto não fazia nenhuma menção ao Hamas e pedia um cessar-fogo humanitário. Para os Estados Unidos, um dos contrários à proposta, ao não condenar o Hamas, a Rússia deu proteção ao grupo terrorista. Além disso, para o país norte-americano, Israel tem direito de se defender, o que inclui a possibilidade de atacar o Hamas na faixa de Gaza. The draft resolution has not been adopted. Agora, para que a resolução brasileira seja aprovada, é preciso ter votos favoráveis de pelo menos 9 dos 15 membros do Conselho de Segurança e de todos os membros permanentes do grupo, que são Reino Unido, China, França, Rússia e Estados Unidos. Você acabou de acompanhar na reportagem da Letícia Miyamoto que essa resolução que foi apresentada pelo governo brasileiro tem como ou pelo menos alguns dos principais destaques, justamente a liberação de um corredor humanitário para que haja a entrada de mantimentos, de remédios, de ajuda a essas pessoas que estão na faixa de Gaza e também que permita a saída de brasileiros e outras pessoas que queiram deixar essa região tão sensível nesse conflito. E claro, há algumas nações que são contra a formação ou o início de um cessar-fogo temporário ou uma pausa humanitária nessas trocas de agressões. E aí pode ser que haja algum tipo de dificuldade para a aprovação dessa resolução. Lembrando que essa reunião do Conselho acontece às 10 horas da manhã no horário de Nova York e às 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. E claro que você vai acompanhar passo a passo tudo o que vai acontecer nesse encontro de logo mais. E enquanto isso, a ajuda humanitária segue se esforçando aí para ajudar essas pessoas que estejam sofrendo por causa desse conflito. As forças de defesa de Israel continuam mobilizando o deslocamento de civis para o sul da faixa de Gaza, o que exige ainda mais cuidados. A Sorella Wandi está agora ao vivo mais uma vez com a gente para trazer informações a respeito desse deslocamento, porque, Soraya, o Exército vai fornecer algum tipo de suporte a essas pessoas que estão se deslocando ou não?
Olha, Lívia, as forças de defesa de Israel pediram para que os civis que estão na faixa de Gaza se direcionem para uma área conhecida como Al-Mawazi, onde sim será fornecida ajuda humanitária internacional. Essas informações foram divulgadas em um comunicado nesta quarta-feira. Nesse comunicado, eles trazem até um mapa, fazendo uma geolocalização dessa área exatamente onde é que eles pedem para que as pessoas se locomovam até lá. Essa área fica a cerca de 10 quilômetros da fronteira com o Egito, no sul da faixa de Gaza. Segundo os militares israelenses, essa ajuda será fornecida conforme o necessário. Nesse mesmo comunicado, eles também colocam um vídeo, divulgado pelos próprios militares de Israel. O coronel Elad Goren afirmou que a recomendação israelense tem como objetivo proteger os residentes da faixa de Gaza e recomendam, portanto, a evacuação para áreas abertas no oeste de Khan Yunis, nessa área conhecida como Al-Mawazi. O militar, então, acusou o Hamas de estar impedindo que os civis deixem o norte da faixa de Gaza para colocar em perigo os moradores da região. Enquanto isso, a poucos quilômetros, caminhões com ajuda humanitária aguardam no Egito. Toneladas de ajuda, inclusive, estão bloqueadas no deserto do Sinai egípcio há vários dias. Rafah está fechada do lado palestino depois do bombardeio na última semana. E o governo dos Estados Unidos também afirmou que estão trabalhando para um acordo, mas que israelenses e que egípcios não chegam a um acordo sobre essas garantias de segurança para que seja possível essa abertura de Rafah.